Senhor esteja convosco. Deus está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje no Evangelho, Jesus vai dar uma orientação bem clara a respeito do matrimônio, a respeito do casamento, porque Jesus percebia na sua época como era fácil para alguns levantar algum problema e despedir a mulher com uma grande facilidade, como se despede uma coisa da qual já o homem não deseja ou não quer mais. Então, quando Jesus fala de separações ilegítimas, quando Jesus praticamente acurrala os judeus e os mestres da lei, fazendo com que eles olhem para a motivação do coração deles numa separação, utilizando até mesmo a lei de Moisés, é para que eles percebessem dentro de si os motivos pelos quais alguns descartavam a mulher. Porque é muito fácil, queridos, pegarmos até mesmo a Sagrada Escritura, até a Bíblia Sagrada, para tentar justificar as nossas vontades.
justificar os nossos desejos. Mas não é a Bíblia que está a serviço de nós, somos nós que devemos sermos servidores da palavra de Deus, da verdade de Deus. É o contrário. Quando alguém começa a querer servir-se da palavra para fins próprios, interesses mesquinhos, ou até interesses pecaminosos, a pessoa está corrompendo a palavra. Ou a pessoa está comungando indevidamente da palavra. Assim como Paulo orientava que se comungarmos indevidamente o corpo de Jesus, podemos estar comungando a nossa própria condenação. Utilizar da palavra também de maneira indevida, de maneira perversa, também é comungar a própria condenação. Porque comungamos do corpo e sangue de Cristo, mas também nos alimentamos da palavra. Por isso Jesus vai mostrar que só é permitido a separação por situações de casamento ilegítimo, ou seja, situações em que não aconteceu verdadeiramente o casamento. Quando alguém diz, vamos ver o que vai dar isso, eu vou entrar nisso como se alguém estivesse entrando, sei lá, numa casa de bingo, numa lotérica, vamos apostar. Se der certo, deu. Se não der certo, essa disposição, ou essa falta de disposição verdadeira, autêntica, já invalida a autenticidade de um casamento. Você não vai entrar em algo tão sério, em algo tão santo, simplesmente dizendo, vamos ver o que vai dar. Por isso que a igreja, ela é sábia. E às vezes nos orientam, até mesmo a nós padres, quando nós fazemos o curso do direito canônico sobre o casamento. De repente, no dia do casamento, você chega ali para fazer o casamento, o padre, e o camarada aparece lá na porta da igreja tropeçando, não está nem bêbado, já está trêbado. Eu posso fazer uma anotaçãozinha aqui no processo, sem ninguém perceber. Observação: o noivo estava alcoolizado. Por aquela observação que eu fiz, sem ninguém perceber, já é matéria, já é conteúdo para reconhecer que ele estava em condições inapropriadas para assumir um sacramento tão sério e tão grave. Então é preciso essa liberdade de coração. Jesus então vem em socorro, em proteção, em defesa da dignidade da mulher, para que ela não fosse descartada apenas como uma coisa. O homem usava e de repente enjoava, e agora eu pego a lei de Moisés que permitia em alguns casos a separação. Jesus disse, não, só em situações que realmente não aconteceu. Mostrando ao homem a necessidade dele assumir e dele levar até o fim o compromisso que ele fez. E penso eu, que o matrimônio, não só eu, mas a igreja, que levar a sério, viver com
com seriedade, com entrega, viver com coerência, com fidelidade o matrimônio, queridos, é um caminho excelente de santidade. No mundo hoje erotizado, no mundo hoje pornográfico, no mundo hoje que sempre nos ensinou, principalmente a nós homens, não, mas vocês têm uma quantidade maior de hormônios do que as mulheres, e como vocês vão ser fiel a uma só mulher, vocês estão aí como um vulcão de hormônios, então qualquer situação que aparecer, o homem vai se envolver. O homem dizer para si mesmo e para Deus: eu vou ser fiel, aconteça o que acontecer, eu vou me manter fiel, é uma via excelente de santidade. Eu vou buscar viver o meu matrimônio como um caminho de salvação e de santificação. É um caminho, queridos, claro de santidade. Ao contrário de uma mentalidade que às vezes vai corrompendo o coração do homem, da mulher também, e vai destruindo a família. Peçamos ao Senhor hoje que Ele nos fortaleça. A você que escolheu o matrimônio, mas também os celibatários, como diz hoje o texto do Evangelho também, e penso eu que seja a vida celibatária, ou seja, o celibato dos padres ou dos consagrados, que está a serviço da família também. Se nós existimos, se nós nos consagramos a Deus, é para servir a família, é para servir a sua família. É claro, no primeiro momento é para amar a Deus, adorar e servir a Deus com todo o nosso coração, mas no segundo momento é para colocar todo o potencial da nossa vida a serviço da família também. Por isso que a família também reza e deve amar e deve sempre valorizar também o celibato, o dom do celibato por aqueles que escolheram o celibato. O que é difícil de compreender, Jesus também chega a dizer, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, de repente homens que nasceram com problemas sérios, não podem gerar, não podem, às vezes têm problemas, até mesmo de incapacidade de relacionamento, nasceram com algum problema. Outros porque os homens os fizeram assim, era muito normal entre aspas, por exemplo, nas grandes cortes, quando muitos servos serviam algumas grandes cortes, e às vezes até já nascia, que fazia o procedimento, de tirar a parte genital do homem para ele estar a serviço do rei. Olha só como era a cabeça do rei, a preocupação de que acontecesse alguma coisa com a sua esposa ou com as suas filhas, então ele só trazia eunuco para tomar conta das suas coisas. E já desde o nascimento fazia esse procedimento para que aqueles que depois fossem crescendo, ele ficasse tranquilo que ali, pelo menos na casa dele, não aconteceria nada, pelo menos por parte daqueles homens. De repente uma gravidez indesejada. E outros que se faziam assim,
por causa do reino de Deus, com uma motivação de se entregar totalmente a Deus e de servir a Deus, né, dentro do celibato, dentro de uma vida consagrada. Então, o matrimônio e a vida consagrada, a vida sacerdotal na nossa igreja, ela é importante. E é sempre bom, né, às vezes, ter um consagrado por perto, um padre de confiança, um religioso de confiança, que possa orar pela nossa família, que possa abençoar a nossa família. Eu posso dizer que eu agradeço a Deus também. Minha casa, a casa da minha mãe, os meus pais, sempre teve a presença de sacerdotes. Apesar que quando eu era criança, minha mãe sempre convidava um padre para almoçar, para tomar café, mas eu não gostava. Por quê? Porque a gente tinha que comer depois do padre. E tinha tanta coisa gostosa. Minha mãe sempre falava: primeiro o padre, né, vão brincar, depois vocês. E aquilo tinha que esperar. E às vezes tinha que esperar até o padre ir embora, porque se a gente fosse comer, comia tudo mesmo. Para meus irmãos, se fosse, era tanta coisa diferente que a gente nunca comia, então a gente iria avançar mesmo. Mas agradeço a Deus. E isso é bom, né? Ter uma boa relação, né? Buscar, né, essa sadia convivência. É um orando pelo outro na igreja. É bonito ver uma família que luta para corresponder à vontade de Deus, nos incentiva também a nós consagrados a vivermos com coerência também as nossas escolhas. Assim como vocês também, quando vocês veem um sacerdote, um padre consagrado, vivendo com alegria a vocação deles, vocês se sentem animados para viverem também a sua. A graça de Deus fortaleça a nossa família humana, mas também a nossa família espiritual, para nos ajudarmos uns aos outros no caminho para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.